Olá! Como é especial estarmos juntos adorando e louvando a Deus, estudando a palavra dele. Bem-vindo todos os nossos amigos, irmãos e familiares que estão nos assistindo, que Deus possa tocar os nossos corações com essa mensagem, com tudo que está sendo falado e com tudo que a gente vai ouvir. Hoje vamos começar uma série que se chama Vencedores. Vencedores porque vamos descobrir juntos como vencer a solidão, o temor a homens e o medo. Eu quero convidar você para essa série e nos próximos 3 domingos falaremos sobre esses temas e no último domingo do mês de setembro, dia 27, marque aí na sua agenda, faremos salas de bate-papos e vamos fazer discussões, reflexões sobre os temas abordados. Mas hoje começaremos essa série com o tema Vencendo a Solidão. Nas últimas 2 ou 3 décadas, segundo o IBGE, o número de casas habitadas por uma única pessoa saltou de 7% para 12% no Brasil. Em maio de 2011, o jornal Folha de São Paulo publicou a matéria com o título Solidão é doença e vivemos epidemia. Devido ao caos que estamos vivendo com o Covid-19, os órgãos públicos têm nos recomendado que todos os países apliquem restrições de circulação de pessoas e quase 3 bilhões de pessoas estão passando por algum tipo de restrições. Em 1º de maio de 2020, o Dia do Trabalho, a CNN Brasil publicou um artigo intitulado Solidão, o lado sombrio do home office. É interessante porque depois de mais de um mês de trabalho em casa, fazer home office deixou de ser novidade. E um lado sombrio do trabalho pode surgir, a solidão. A solidão no local de trabalho pode ser um problema sério. Mesmo quando todos estão trabalhando em um escritório, perceba que o problema da solidão não afeta apenas quem vive só. O viver só pode apenas aumentar o risco de solidão. A solidão não é simplesmente consequência da ausência de pessoas por perto. A multidão, muitas vezes, é o lugar mais solitário. Você já deve ter se sentido solitário no meio de muita gente, não é verdade? Eu, particularmente, já me senti assim. Outro fato importante é que há centenas de milhares de famílias em isolamento social, mas que também estão sentindo solidão. Talvez você que me assiste deva saber muito bem o que eu estou dizendo, não é verdade? Aí a pergunta pode vir a nós, por quê? Por que a multidão muitas vezes é o lugar mais solitário? Por que é possível ser solitário mesmo em família? A solidão não depende do número de pessoas que estão em nossa volta, no trabalho, na escola, na faculdade, no lar e até mesmo nas redes sociais, mas sim o tipo de relacionamento que nós temos com essas pessoas. Cada vez mais sozinhas, especialmente por causa do novo Covid, as pessoas estão procurando uma maneira de combater a solidão nas redes sociais. Porém, compensar o vazio físico, ou mesmo buscar compensar a falta de entretenimento com centenas de milhares de amigos no Facebook, no Instagram, WhatsApp, Telegram, FaceTime, Skype, Zoom, YouTube, e agora virou a moda, né? Até mesmo as lives, né? O que tem de live por aí, todas essas coisas não resolvem o problema da solidão. A tecnologia mudou a nossa experiência de solidão. A pornografia já era uma desgraça na vida de muitos homens em especial e agora também tem sido na vida de muitas mulheres. As pessoas estão tentando sair da solidão. Tudo bem, Leandro, agora a questão é como saber se sofremos com a solidão? Como que você pode saber se todas as coisas que eu tenho falado aqui, se você tem sido uma pessoa solitária? O Dr. John Cacioppo apresenta alguns sintomas da solidão. E vamos ver alguns sintomas. E vamos ver se você e eu se enquadramos
nesse plano. Então, são 10 dicas que ele nos mostra. A primeira, a pessoa não se sente em sintonia com as pessoas ao seu redor. Segundo, sente que lhe falta companhia. Sente não ter ninguém a quem recorrer. Não se sente parte de um grupo de amigos. Sente que já não é mais próximo de ninguém. Sente que seus interesses e ideias não são compartilhados pelas pessoas em volta. Se sente excluída, sente que suas relações com os outros não são significativas, sente que ninguém a conhece bem de verdade, sente que as pessoas estão ao seu redor, mas não com ela. E quantas pessoas que estão em um relacionamento não estão se sentindo assim? Pais com os filhos, filhos com os pais em casa, mas não tem conexão. Namoros e noivados estão juntos por estar, mas se sentem sós ao mesmo tempo. Cônjuges que se sentem só, mesmo estando todos os dias em casa, com a esposa e com o esposo, mas não têm afinidade. Casais que não têm sintonias, não têm a companhia um do outro, e muitos quando chegam nessa fase da vida, recorrem ao divórcio, achando que vai solucionar o problema. Mas a solução para esses casais não é o divórcio, mas sim aprender como combater a solidão. Como então a gente pode combater a solidão? Seja vivendo sozinho, ou no lar, ou com outras pessoas, ou no meio da multidão, como combater a solidão que pode destruir a paz, o bem-estar, a saúde e principalmente o nosso relacionamento com Deus. No combate contra a solidão, usaremos uma passagem da Bíblia que nos fala do exemplo de um homem que experimentou bem de perto a dor e o incômodo da solidão. Esse homem é Paulo. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Esse homem, depois de Jesus, foi o que causou mais impacto na vida das pessoas através do Evangelho. Se hoje temos a oportunidade de conhecermos o Evangelho, foi através da vida de Paulo, foi através do trabalho de Paulo. Paulo foi um dos homens que teve um relacionamento mais profundo com Deus. Para você ter noção, de 27 livros do Novo Testamento, entre evangelhos e cartas, Paulo escreveu 13 deles. Ele era um trabalhador do reino. Paulo foi um homem de fé. Ao lermos as cartas, vemos a convicção que ele tinha na sua salvação e através da sua vida vemos o quanto que esse homem amou a Deus e se dedicou toda a sua vida à causa de Jesus, à causa do Evangelho. Mas, mesmo um homem como Paulo, um homem cheio de fé e convicções em Deus, enfrentou a solidão de frente. E vamos ver o que ele passou e como ele superou a solidão. Me acompanhe, segundo Timóteo, vamos ficar aqui no capítulo 4, vamos ver agora as palavras de Paulo. Me acompanhe. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Ele estava no final de sua vida. Havia trabalhado duro em seu ministério. E mesmo assim o apóstolo precisou solicitar ao filho na fé e amigo Timóteo para que fosse depressa encontrá-lo naquela cela de prisão. Mesmo se você tem fé em Deus e a certeza da salvação, através da graça e da misericórdia de Deus, mesmo com tudo isso, você e eu, nós podemos nos sentir só. A solidão vem para todos nós. E a solidão parece que ela sempre escolhe os nossos piores momentos para atacar. Observe o exemplo de Paulo e vamos ver agora algumas formas que a solidão pode entrar em nossa vida. Uma das formas que a solidão pode entrar em nossa vida é através das circunstâncias da vida. Pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso, contudo, a palavra de Deus não está presa.
Esta é a última carta de Paulo. Não foi escrita em um escritório bem equipado, nenhum de um quarto agradável em uma das suas paradas entre uma viagem missionária ou outra, e muito menos num quarto desse aqui, como eu estou gravando essa mensagem para nós. Essa última carta de Paulo em 2 Timóteo foi escrita de uma cela, de uma masmorra romana, localizada em um calabouço subterrâneo, frio, úmido e escuro. Dentro daquele buraco de pedras, Paulo permanecia com as mãos e os pés algemados. Seria essa a maneira que gostaríamos de passar os nossos últimos dias de vida? Eu acredito que não. E nós podemos nos identificar com esse momento de Paulo, com a mente cheia de planos, o coração cheio de sonhos, com as mãos calejadas de tanto trabalhar, e no caso de Paulo, não só as mãos, mas as costas cheias de cicatrizes, de chicotes após o trabalho duro no seu ministério. Mas as circunstâncias da vida nos pegam. E você se sente como Paulo, impossibilitado de seguir sua vida. Seus sonhos, talvez seja a idade que vai chegando, mas você continua pensando como um jovem, mas o seu corpo não te acompanha mais. Isso é as circunstâncias da vida. Ou pensar que um dia você foi livre para fazer o que desejava, mas agora você está preso. Preso a um leito, preso a uma cadeira de rodas, preso a um relacionamento sem futuro, preso a uma mágoa, preso às circunstâncias da vida, preso a uma situação, e isso vem te paralisando, na verdade. E as circunstâncias nos fazem sentir só e nos ferem. E nos ferem como... Vou voltar aqui, tá, Caio? Ponto 2. Ou pensar que um dia você foi livre, tá bom? Ficou ruim. Ou pensar que um dia você foi livre para fazer o que desejava, mas agora você está preso. Preso a um leito, preso a uma cadeira de rodas, preso a um relacionamento sem futuro, preso a uma mágoa, preso a uma circunstância da vida, preso a uma situação, e isso vem paralisando você. E as circunstâncias nos fazem sentir só, e nos ferem como se fosse uma lança em nosso peito, e isso parece que a dor nunca vai passar. A outra forma da solidão entrar em nossa vida, além das circunstâncias, é o abandono de pessoas. Paulo era um homem de relacionamentos profundos. Paulo menciona alguns nomes nessa carta a Timóteo, pelo menos 9. Outra coisa que trouxe solidão ao coração de Paulo foi o abandono de pessoas. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. O abandono de Demas foi, obviamente, algo muito doloroso para Paulo. Anteriormente, Demas tinha sido um de seus companheiros mais chegados. Nos 2 outros versículos do Novo Testamento, onde Demas é mencionado, o nome dele vem ao lado de Lucas. Você pode conferir em Colossenses capítulo 4 e Filemão 24. E agora, ao invés de colocar o nome de Demas, na vinda futura de Cristo, Paulo falou que Demas começou a amar o presente século. Quer dizer, Demas começou a amar as coisas do mundo. Os detalhes não são divulgados, mas em todo caso, o fato é que Demas abandonou o amigo covardemente, pensando só em si. Você sabe o que é isso? Você já teve o dissabor de ver alguém que você tanto ama, em quem você tanto investiu, com quem você viveu tantas histórias, abandonar você pensando só em si mesmo? Paulo perdeu Demas, ficou sozinho, mas outros 2 amigos, falam no versículo, que deixaram Paulo por uma causa nobre. Eles foram para outras igrejas. Após uma vida inteira de comunhão e de colaboração, Paulo experimentava os últimos dias de sua vida praticamente só. Somente Lucas estava com ele. Um abandonou por amar mais o mundo. Os outros deixaram por terem uma missão a cumprir.
Tantas vezes nós também passamos por isso, na verdade. Uns partem em abandono e com ingratidão, não reconhecendo o que a gente faz ou fez por eles. Outros partem para aquilo a que foram chamados. E alguns nos deixam porque morrem. Você perdeu alguém que amava para a morte? Você está se sentindo só? O ninho ficou vazio, os filhos foram embora e com isso a solidão tem te apertado, tem te maltratado? Além de ferido pela circunstância e pelas partidas, Paulo às vezes se lembrava de coisas difíceis que haviam acontecido em seu passado. As lembranças difíceis, na hora da solidão, são os nossos piores inimigos. Procure vir logo ao meu encontro. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. No caso de Paulo, ele se preocupava com a ideia de que a chegada do inverno poderia impedir a viagem de Timóteo, de Éfeso para Roma. Imagine você sozinho e com tudo isso na cabeça. E se o inverno atrapalhar a viagem de Timóteo? Uau, depois de tudo que eu fiz na vida, ter que passar por isso. Por que Alexandre está fazendo isso comigo? Porque os irmãos de Roma não vieram me ajudar. No versículo 14, Alexandre, o ferreiro, era um homem que trabalhava com cobre. Estudiosos dizem que esse homem falou muitas coisas más contra Paulo. Ele entregou Paulo às autoridades romanas com fofocas e maledicências. Como se não bastasse, ninguém precisava tanto de ajuda como Paulo estava precisando. As acusações poderiam ser variadas. A de ser ateu, pois Paulo não adorava os deuses romanos. A de ser canibal, por comer o corpo e beber o sangue do Senhor. A ser baderneiro, por se opor à adoração ao imperador. Todas essas coisas iam contra Paulo. E naquelas circunstâncias, a lei romana permitia um advogado de defesa e testemunhas para depor a favor do réu. Porém, ninguém entre todos os cristãos de Roma quis estar ao lado de Paulo no tribunal de César. Nem para estar ao seu favor, nem para aconselhá-lo, e nem para demonstrar simpatia. Todos os tinham condições de ajudá-lo e o deixaram na mão. Era a solidão ferindo Paulo com as lembranças difíceis. Paulo estava só, sofrendo com as memórias amargas. Ele não entregou os pontos e apesar das circunstâncias e apesar das partidas, ele combateu a solidão. É isso que eu quero que você aprenda hoje. Não importa qual seja a sua circunstância, não importa quem te abandonou, não importa quem morreu, não importa como você ficou e não importam as lembranças que venham atormentando você. É possível combater e vencer a solidão. Paulo assim nos ensina e, portanto, agora eu quero finalizar esse nosso tempo te mostrando as armas para você derrubar o gigante da solidão. Paulo nos ensina. Me acompanhe, por favor. Procure vir logo ao meu encontro. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Procure vir antes do inverno. A primeira arma para combatermos e vencermos na solidão é busque comunhão. Podemos aprender lições importantes aqui. Solidão se combate com poucos bons amigos de carne e osso. Paulo não pede uma caravana de amigos. Ele não quer uma multidão. Ele quer Timóteo e Marcos. Paulo sabia que a solidão não se combate com multidão, mas com a qualidade de alguns poucos bons relacionamentos. Paulo também não se contenta com amizade por cartas. Talvez para os nossos dias hoje, com o WhatsApp ou com a internet,
Paulo quer ver, ele quer abraçar, ele quer conviver, ele quer trocar experiências com Timóteo e João Marcos. Quantos bons amigos você tem? Você tem um Timóteo e um João Marcos na sua vida? Quem seriam? Pessoas que você chamaria em qualquer momento e essas pessoas iriam te ajudar. Você tem essas pessoas na sua vida hoje? Você tem sido Timóteo e João Marcos na vida de outras pessoas? Pessoas que têm contado com você, pessoas que têm lembrado de você em momentos difíceis? Uma outra lição que Paulo nos ensina é que sozinho é que se prova o valor do perdão. Além de Lucas, que já estava com ele, e de Timóteo, que viria ao seu encontro, Paulo queria a companhia de João Marcos. Só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. O mesmo João Marcos com quem ele teve uma briga séria, causando até uma divisão entre Paulo e Barnabé. Isso você pode acompanhar em Atos capítulo 15. Só que mais tarde Paulo perdoou e reatou a amizade com João Marcos. Você pode também acompanhar em Colossenses capítulo 4, e Filemão 24 e 1 Pedro 5. Quem diria agora, né? Na hora de maior solidão, Paulo quer a companhia de alguém que no passado fora motivo de discórdia, de intrigas e brigas. Sabe o que a gente pode aprender com isso? Que na solidão, Paulo descobriu o valor do perdão e nós podemos descobrir o valor do perdão. Aqueles que mais nos desapontam, hoje podem ser os nossos melhores amigos amanhã. Mas desde que haja perdão. Será que não devemos perdoar alguém que nos machucou, que nos desapontaram e que podem nos ajudar hoje? Às vezes até pensamos na pessoa, mas pode nos faltar coragem, humildade para ligar e reatar os corações. Olhe, pense nisso. Será que a pessoa que vai te ajudar não é a pessoa que você está brigada? Ou a pessoa que você está afastada? Podemos usar a solidão para reatar os nossos corações. E prosseguindo, para vencermos a solidão, além de buscarmos comunhão, Paulo nos ensina que devemos cuidar do corpo. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade. Paulo queria cobrir o seu corpo do frio. Afinal, naquele momento de solidão, tudo que ele não queria era adoecer. Paulo não era tão espiritual ao ponto de não precisar cuidar de seu corpo, protegendo-se do frio. Apesar de estar tão preparado para ver o Senhor, porque Paulo tinha convicção da sua morte, que ele iria encontrar Cristo. Mas ele ainda quis ter amigos por perto e acha mais prudente cuidar do corpo. Então ele pede a sua capa de frio. Solidão crônica pode tirar força e roubar a motivação para viver. Nós temos visto isso em nossa sociedade. Uns perdem o apetite, outros comem compulsivamente, outros ficam sedentários na frente da TV, da janela, do smartphone, do tablet, do computador. Outros ficam juntos ao telefone, recebendo e passando informação. Paulo nos ensina que podemos usar a solidão para cuidar melhor do corpo e da saúde. Que tal caminhadas? Que tal fazer ginásticas, passeios edificantes e agradáveis, além, é claro, de uma boa alimentação mais saudável? Que tal uma reeducação alimentar? Olha, interessante, olha como que a Bíblia é fantástica. Paulo nos ensina que para sairmos da solidão e para vencermos, ele nos aponta, termos comunhão e cuidar do corpo. E o terceiro ponto é que Paulo alimentou a alma com fé. Quando você vier, traga especialmente os pergaminhos. Paulo agora quer os seus pergaminhos,
Ele quer a sua Bíblia devocional preferida. Os pergaminhos possivelmente eram os escritos pessoais de Paulo, com o Antigo Testamento em grego. Nessa Bíblia, eu acredito muito que Paulo fazia as suas anotações pessoais e seus estudos bíblicos. Ele queria essa Bíblia para continuar estudando a palavra. A solidão é um bom momento para se mergulhar na palavra de Deus. Eu não tenho dúvida de que a experiência que Paulo teve com Deus, descrita nos versículos 16 a 18, tenha sido fruto de sua meditação na palavra de Deus. Olha o que fala. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Devemos usar a solidão para alimentar o espírito na palavra e nela acharmos forças para perdoar e esperança para continuar vivendo com fé em Cristo. Paulo, em meio à solidão, ele buscou forças na palavra de Deus. A convicção de Paulo estava nas Escrituras. Deus estava ao lado de Paulo. Deu forças e o libertou. Podemos querer achar forças em outras coisas, mas para vencer a solidão e qualquer outra coisa, vamos precisar de Deus e das suas direções. Paulo passou por tudo isso porque ele tinha confiança na palavra de Deus. E nas suas lutas, seja solidão ou outra coisa, onde você tem buscado tranquilidade, a paz, a confiança e a esperança? Paulo buscou todas essas coisas na Bíblia. Depois de tudo que falamos, se você se vê como uma pessoa que tem sofrido com a solidão, dê um basta. Não sofra, mas combata a solidão. Deus não deseja que permaneçamos sozinhos. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. O próprio Deus afirma: não é bom que o homem esteja só. Fomos chamados para a comunhão uns com os outros. E principalmente ter uma comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Todas as coisas que falamos nessa noite são coisas possíveis de fazer. Os exemplos de Paulo, nós podemos colocar em prática em nossa vida, buscar comunhão, cuidar melhor do corpo e meditar na palavra de Deus. São ferramentas e formas para vencermos a solidão. Olha, nós como igreja estamos dispostos a te ajudar no que for preciso. Assim como Paulo obteve a ajuda de Lucas, Timóteo e João Marcos, aqui você terá o Leandro, você terá o Caio, você terá a Gi, você terá a Dani, a Isilda, a Lourdes. Você pode ter inúmeras pessoas para te ajudar, porque nós estamos dispostos a isso. Mas a melhor pessoa para te ajudar é Jesus. Podemos ser um apoio para você, mas quando nos aproximamos da palavra de Deus, passamos a ter um entendimento mais profundo do que Deus quer para nós. Olha que escritura incrível. Vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não me chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus falando para nós. Podemos ser amigos de Jesus. Na verdade, Jesus se colocou na posição de ser nosso amigo. Ele quer ser seu amigo, ele quer ser meu amigo. Sendo Jesus seu amigo, você pode buscar por ele todo dia. Ter a comunhão necessária, porque Jesus é Deus. Jesus sendo seu amigo, você pode fazer caminhada com ele. Ele estará em todos os lugares com você. Jesus sendo seu amigo, você pode buscar a ajuda dele
na leitura diária da Bíblia. Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele quer te ajudar a combater a solidão. E Ele estará ao seu lado em todos os momentos. E eu quero deixar para nós aqui o desafio da semana. Coisas para a gente poder meditar, pensar e praticar. Eu queria falar 3 coisas aqui para todos nós nessa noite. Primeiro, identifique de quais maneiras você tem combatido a solidão. Se você se vê como uma pessoa solitária, de que maneira você tem combatido a solidão? Segundo, você conseguiria listar pelo menos 3 pessoas que poderiam te ajudar a combater a solidão? Tenta colocar no papel 3 nomes, se é possível. E a terceira é, Jesus nos chama para sermos seus amigos, para termos um relacionamento profundo com Ele. Você tem experimentado disso? Você aceita esse convite que é diário, de ser amigo de Jesus? Bom, fica o convite para você. Convidamos você para estudar a Bíblia. Venha aprender conosco e teremos o maior prazer em sentar com você e entendermos juntos as Escrituras e assim construir uma intimidade com Jesus. Se você quer entender melhor como que você pode ser amigo de Jesus, ou melhor, como que você pode combater a solidão hoje, através da Bíblia, nós podemos te ajudar. Se você tiver interesse, deixe uma mensagem no chat, ou em qualquer plataforma digital da igreja. Nós entraremos em contato com você, e tenho certeza que você vai conhecer um Deus maravilhoso e apaixonante. Essa foi a mensagem de hoje e eu convido você a uma oração. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor nos ajuda a pensar através da Tua Palavra em como que podemos combater a solidão, Senhor. A solidão está assolando a todos nós em meio ao caos que estamos vivendo. E o Senhor, na sua misericórdia e graça, o Senhor nos ajuda através da sua palavra a entender como que a gente pode vencer esse sentimento tão ruim, Deus. Obrigado porque estamos como igreja, estamos como amigos, como famílias aqui, estudando a tua palavra e temos a plena certeza, Pai, de que o Senhor está conosco e que o Senhor quer nos ajudar. Muito obrigado por essa mensagem, que realmente o Senhor possa ter tocado os nossos corações e que se a gente realmente está se sentindo só e solitário, e Deus, que o Senhor possa nos ajudar a ter forças, a poder buscar ajuda na Tua Palavra. Muito obrigado por esse tempo, somos muito gratos por poder já ter louvado e adorado o Senhor, e que o Senhor possa continuar nos abençoando e que possamos ter uma ótima semana. Muito obrigado pelo Teu amor com nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos muito grato. Amém. Amém, que possamos ter uma ótima semana. E na semana que vem, o tema da nossa aula será Vencendo temor aos homens. Um abraço. Tchau, tchau.